Glórias ao Criador, glória ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, e graças ao bom Criador que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador. Vamos abrir as Santas Escrituras no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 21, e o versículo 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, nós queremos, ó Deus, apresentar ao Senhor a Tua santa palavra. Fala conosco, meu Deus, em nome de Yeshua HaMashiach. Abre o nosso entendimento agora, meu Deus. Dá-me, Senhor, aleluia, entendimento, direção e discernimento, meu Deus, e usa-me como vaso em Tuas mãos, Senhor, como instrumento, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo possa falar, pregar, esclarecer, levar, ó Deus, as mentes cativas, Senhor, à liberdade divina. Ó Deus poderoso, nós temos a certeza que Tu és glorioso, bendito e amoroso, para trazer, para falar e para nos fazer compreendermos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Usa-me, ó Espírito Santo, e cumpra-se em nossas vidas a Tua vontade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças ao Rei, graças a Deus. Amados, queridos irmãos e ouvintes das Sagradas Escrituras, palavra forte, fiel e verdadeira é a palavra que nós acabamos de ler. É uma palavra viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e não há nada encoberto diante da sua palavra. Não há nada que possa deter, não há nada que possa impedir, não há nada que possa ser mais forte ou mais resistente que o poder da palavra ungida do Criador. Nós estamos, amados, queridos irmãos, irmãs e ouvintes, diante desta palavra. É uma palavra de alerta, é uma palavra de força e de vigor, onde o nosso Senhor, alertando os seus discípulos, alertando os seus seguidores, alertando aqueles e aquelas que vivia outrora, que vivia no tempo antigo,
há pouco mais de 2000 anos atrás, a escutar, a aprender e a crer no Evangelho da salvação que era pregada através de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. O Senhor sabia que naquele momento e que nos anos e os milhares de anos a seguir, os homens estariam sedentos, os homens estariam famintos, mas não só do alimento físico e natural, mas principalmente do alimento espiritual, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. É necessário que o homem busque ao Senhor, que busque ao seu Salvador, ao seu Criador, ao seu Redentor, para que possa lhe ser manifesto a voz divina da sua palavra no doce entendimento trazido pelo Espírito Santo. Os homens estão famintos e sedentos, os homens sobre a face da terra estão vazios, mas vazios do Espírito Santo, para nós entendermos e compreendermos um pouco da sagrada palavra que acabamos de meditar. É necessário nós voltarmos um pouco no tempo e entendermos qual era a mensagem da salvação, quem era o nosso adversário ontem e que é hoje, mas que tem um limite à sua adversidade. Sim, amados ouvintes, porque há um tempo determinado para a luta que travamos, para a luta que enfrentamos com o nosso adversário chamado diabo, chamado Satanás, que é de forma espiritual, e ele, por ser invisível, tem uma vantagem enorme e grande, onde o homem natural, onde o homem humano, onde todos os seres humanos que estão longe, que estão afastados, que estão desligados do Evangelho da salvação, por nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, estão expostos, são como presas vulneráveis na sua vulnerabilidade de não conhecer e não prosseguir em conhecer ao seu Criador. Nós, amados irmãos e ouvintes, voltamos agora ao estado, aleluia, onde tudo começou, onde no Novo Testamento o Filho do Homem, chamado Messias, chamado HaMashiach, chamado o Salvador, chamado o Redentor, chamado Libertador do povo escolhido pelo Criador no tempo antigo e que foi resgatado, aleluia, do reino egípcio, e o Senhor os colocou em uma boa terra que manava leite e mel, chamado Canaã. Os anos se passaram, as décadas e as centenas de anos se passaram, então Deus vem e cumpre a promessa de enviar à face da terra o seu Filho unigênito, o qual venceria, o qual
estabeleceria o seu reino, aleluia, sobre a face da terra, para preparar um povo seu, zeloso e especial, para preparar um povo seu, que viesse a ser diferente, que viesse a se vestir diferente, que viesse a falar diferente e a ter um entendimento diferente dos homens naturais sobre a face desta terra. Bem verdade é, amados ouvintes, que o Senhor cumpre a sua palavra e nasce o Salvador, que seria o remidor dos pecados do povo de Israel. Mas aqueles que se achavam grandes e importantes, que usurparam, que roubaram, que tiraram o direito do verdadeiro rei, que era o Senhor dos exércitos, eram homens implacáveis, dissolutos, com seus corações endurecidos, servindo mais a si mesmo, servindo mais aos homens do que ao seu Senhor, do que ao seu Criador. Eles foram dotados de uma força maligna, chamada força da apostasia antiga, que onde o diabo já trabalhava de maneira infusa, de maneira insana, de maneira injusta, de maneira truculenta, de maneira fraudulenta, de maneira corrupta, e enganou aqueles e uma boa parte dos sacerdotes e do sumo sacerdote na época que o Messias nasceu. Bem verdade que o Senhor, o nosso Criador, o dono e o exercício fiel, justo e verdadeiro de justiça, ele sabia como estavam as coisas no meio do seu povo, no meio de Israel. Ele sabia que a injustiça, a corrupção, o adultério, a peita, a corrupção, a mentira tinha tomado lugar da justiça, da verdade, da retidão. E o Senhor, enviando seu santo Filho, ele primeiro passaria pelo teste mais difícil da sua vida. Então o Senhor, aleluia, o Ramachia da Galileia, o Nazareno Santo do Criador, ele mesmo vindo do Criador, ele mesmo sendo filho do Criador, ele se humilhou na forma de servo, ele não teve por usurpação ser igual ao seu Deus, ser igual ao seu Senhor, ser igual ao seu Criador. Então ele foi um homem zeloso, um homem obediente, um homem temente, um homem justo, e podia, através das suas ações e de seus atos de justiça, justificar aqueles que precisavam ser justificados, que se humilhavam arrependidos aos seus pés dos seus maus caminhos, dos seus pecados, das suas injustiças, da sua vã maneira de viver pelo malvado e enganoso coração. Amados irmãos e ouvintes, nós vemos agora o Messias, o Nazareno da Galileia, entrar agora pelo caminho da humilhação, entrar agora pelo caminho da obediência, para que ele mesmo pudesse pregar aquilo que ele mesmo viveu e ele pudesse alcançar o direito de ser chamado Filho do Altíssimo, não por ele já ser o Filho do Altíssimo, mas como ele veio como homem, como ele veio em carne e habitou entre nós. Então
ele precisava cumprir, ele precisava seguir, ele precisava obedecer o caminho da justiça, o caminho da retidão. Então ele entra agora e vai para o Rio Jordão, onde o seu primo João Batista, o profeta do batismo, estava trazendo as multidões de Israel ao arrependimento e a se dobrar e a reconhecer os seus erros, as suas faltas, as suas falhas, os seus pecados, e se lembrar que aquele que era o Salvador, que aquele que era o Redentor, o qual ele não era digno de desaltar as suas alparcas, estava próximo, estava chegando, e o povo, com seus corações compungidos, com seus corações arrependidos, estavam descendo ao batismo do arrependimento. De repente, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Pascual, ele chega até o Rio Jordão e ele pede para o seu profeta, o João Batista, o santo que veio adiante dele, preparar o caminho para ele. Ele é, aleluia, compungido a se recusar de batizar aquele que era o seu Senhor, que era o seu Salvador, que era o seu santo, enviado por Deus para não só remir o povo de Israel, mas a ele mesmo como profeta. Então o Senhor olha para ele, o Cordeiro Santo Pascual de Deus, e diz: é necessário deixar por agora, porque precisamos cumprir a justiça de Deus, a justiça divina, a justiça do Criador. João Batista, o santo profeta do Altíssimo, aquele que tinha preparado o caminho adiante do Salvador, ele batiza o Salvador. Naquele mesmo instante desce o Espírito Santo e se apodera do Salvador. Então o Salvador, cheio do Espírito Santo, cheio da virtude divina, cheio da direção de Deus, ele segue para o deserto, e no deserto ele passa 40 dias e 40 noites. Ai, meus irmãos amados e queridos, jejuando e orando e buscando a face do Senhor. De repente, meus irmãos, ele começa a se deparar com o espírito imundo. Bem verdade é que precisamos entender que o Salvador aqui, no livro de Mateus, no seu capítulo 4 e versículo 3 a seguir, começa a ser tentado pelo diabo, começa a ser tentado pelo tentador, pelo príncipe deste mundo, porque está escrito em 2 Coríntios, no seu capítulo 4 e versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Amados e queridos irmãos, então o Salvador estará ali, cheio de virtude, cheio do Espírito Santo, mas está escrito que ele sentiu fome, e no momento da sua fome, o tentador chega perto dele e começa a lhe tentar, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Observe, meus amados irmãos, que quando o Senhor, o Salvador, estava ali, aleluia, sendo batizado por João Batista, o santo profeta de Deus, observe que depois que o Espírito Santo desce sobre o Salvador, está escrito que o céu se abre e uma voz do céu é lhe dirigida, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ah, meus amados irmãos, quando tenta
conquistador deste mundo, aquele que é o príncipe deste mundo, aquele que está acostumado a aprisionar os homens no pecado, a aprisionar os homens na mentira, a aprisionar os homens no erro, a aprisionar os homens na injustiça, a aprisionar os homens no pecado da corrupção, a aprisionar os homens nas coisas erradas, imundas e degradantes e decadentes desta vida, aquele que está acostumado a lançar os homens e mulheres nos vícios, nas drogas, na impiedade, na criminalidade. Ah, meus amados irmãos, ele pensou que o Salvador era mais um que iria cair nos seus encantos, queria cair nas suas mentiras, queria cair nas ilusões. Eu quero que vocês entendam que do mesmo jeito que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, o diabo é o mau caminho, é a mentira e a morte, porque da mesma forma que o Criador usa o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Redentor, para salvar os homens pela loucura da pregação do Evangelho, o diabo também usa as suas palavras, as suas mentiras, os seus enganos para levar os homens à impiedade, à transgressão, à desobediência e às ilusões desta terra, fazendo com que os homens se alegrem nos prazeres, se alegrem na mentira, se alegrem na satisfação dos seus desejos carnais, dos seus desejos injustos, dos seus desejos humanos, se esquecendo e que a cada vez que o homem e a mulher peca sobre a face da terra, abraçando as propostas, abraçando as mentiras, abraçando as palavras do diabo. E como é que o diabo vem? Ele vem nas músicas, ele vem nos filmes, ele vem nas mídias sociais, ele vem nas redes sociais, ele vai enganando as pessoas com as músicas românticas que acalenta a alma, que acalenta o coração, que fala de amor, mas de amor não tem nada. É uma maneira do diabo lhe iludir, é uma maneira do diabo lhe prender, é uma maneira do diabo lhe interter naquilo que não edifica a sua alma, que não edifica o seu espírito, que agrada ao seu coração, agrada a sua carne, agrada as suas emoções, mas não tem parte com a salvação, porque Deus não pode, através de uma música, mudar a tua alma, mudar a tua vida, mudar o teu coração. O que é que o diabo faz? Do mesmo jeito que Deus deixou os cultos, deixou as pregações, deixou os louvores para nos alimentar, para nos edificar, deixou a sua palavra que é viva, santa e eficaz, que é alimento para a nossa alma, que é bebida para a nossa alma, porque a palavra do Senhor, ela é água viva que desceu do céu, ela sacia a nossa sede, de maneira que não temos mais sede, não temos mais ausência da presença divina, porque ele entra e nos sacia com a unção do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele passa a nos saciar, ele passa a nos satisfazer espiritualmente, ele passa, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ah, meus amados irmãos, quando o Espírito Santo, ele adentra as nossas almas, pelo poder da pregação do Evangelho, pelo poder da pregação das santas sagradas Escrituras do Antigo Testamento, então ele nos abre e nos mostra os mandamentos do Senhor. Quando ele nos mostra os mandamentos do Senhor, percebemos e olhamos e enxergamos os nossos pecados, a nossa idolatria, os nossos erros, as nossas faltas para com Deus, porque os mandamentos é aio, os mandamentos é espelho, os mandamentos é a verdadeira qualidade divina de que ele quer, de que ele exige, de que ele espera, de que ele deseja que todo ser humano siga, que todo ser humano creia, que todo ser humano obedeça, que todo ser humano
Guarde e entenda que os mandamentos é aio para nos mostrar os nossos erros, para nos mostrar as nossas falhas, para nos mostrar os nossos pecados. Então, meus amados irmãos, nós guardamos os mandamentos do Senhor, porque o Salvador, ele necessita de habitar em um templo santo, em um templo limpo, em um templo lavado, em um templo remido, em um templo adornado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira, que arranca, que liberta o pecado do homem. Amados irmãos e ouvintes, então o diabo, que veio para roubar, que veio matar e destruir, ele começa a tentar ao Senhor. E quando o Senhor teve fome, amados irmãos, muitos pensam que a fome que o Senhor teve era carnal. É claro que um homem jejuando 40 dias e 40 noites, com certeza, muito antes ele já estava com fome, muito antes ele já estava com sede, porque o próprio organismo humano, ele sente a necessidade, e como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Redentor, ele veio em carne e em sangue, ele veio como um homem sobre a face desta terra, então ele já estava com fome. Mas quando a Bíblia menciona que ele sentiu fome, ele não estava com fome, aleluia, do pão, ele não estava com sede da água comum e humana do homem, não. Ele estava sentindo falta, ele estava sentindo fome, era da palavra, ele estava sentindo fome, era de ouvir sobre as Escrituras, sobre a Santa Torá do Eterno, sobre a Santa Torá divina, porque ele estava sempre ao templo, ouvindo, aprendendo. Ai, calabarianda, labaxanda, arabacalabaçu. Ele era um homem justo, ele era um homem santo, ele era um homem reto, que ouvia e guardava e vivia o que as sagradas escrituras, tanto da lei como dos profetas, ele ensinavam. Então ele estava começando a sentir a fome da presença divina, ele estava começando a sentir a sede da presença do Criador, porque quem tem o Criador dentro de si sente fome da sua palavra. Por quê? Porque está escrito que verdadeiramente a sua santa palavra é comida, e verdadeiramente a sua santa palavra é bebida. Está escrito, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Está escrito, meus amados irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 13, que o que despreza as escrituras perecerá, mas o que teme e guarda será galardoado. Te calabaxandarabacalabassuri calabaxandarabacalabaçu. O inimigo das nossas almas começa a tentar o Salvador, começa a tentar o Redentor, e ele lhe fala em rosto e diz: se tu és o Filho do Criador, manda que estas pedras se tornem em pães. Ah, meus amados irmãos, nós vamos agora para o livro do Antigo Testamento, quando o servo do Senhor Moshe, ai, calabarianda labaçu, que é Moisés, estava 40 dias e 40 noites no monte fumegando com o Criador. Está escrito que o dedo do Criador, ele faz as tábuas dos 10 mandamentos, e quando o dedo do Criador pronuncia na tábua, 2 tábuas de pedra, aos 10 mandamentos, então, meus amados irmãos, foi estabelecido os mandamentos morais, os mandamentos do eterno, os mandamentos e princípios e valores morais, tanto espirituais como os naturais. Tanto os mandamentos eram valores espirituais, como se tornaram valores morais e humanos. Por quê? Porque dava ao homem a verdadeira característica, o verdadeiro caráter, não só do seu Criador, mas o caráter que o criado tinha que ter, o caráter que a criatura deveria exercer diante
diante daquele que criou os céus e da terra. Para quê? Para ser a diferença, porque está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 18: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Criador e o que não serve. Então, como o mundo, meus irmãos, sempre esteve corrompido e aprisionado nos seus próprios prazeres, nos seus próprios maus caminhos, nos seus próprios pecados, amando mais a criatura do que o Criador, transformando a verdade do Criador em mentira para satisfazer as suas próprias vontades pecaminosas. Quantas pessoas estão iludidas, querendo destruir a Bíblia, querendo destruir a mensagem divina. Por quê? Porque tem uma vida totalmente aprisionada pelo diabo, totalmente aprisionada pelo maligno, totalmente aprisionada pelo anjo perverso chamado Satanás, que aprisiona, que leva os homens ao pecado para ter o domínio das suas almas, porque está escrito no Evangelho de Romanos, no seu capítulo 6 e versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, e todos que pecam servem de criaturas presas e aprisionadas pelas forças demoníacas dirigidas por Satanás, o anjo derrotado e vencido por Deus sobre os céus. Oh, amados irmãos e ouvintes, então o diabo veio e começou a tentar o Criador, o Salvador, e o Salvador ali, atento e no espírito, sentindo a fome de ouvir a palavra do Criador, sentindo fome de estar no templo, sentindo fome de estar perto do Criador. Mas, amados irmãos, e o inimigo esperou esta brecha, esperou este momento para tentar derrubar, para tentar destruir, para tentar inverter os valores de Deus e mentira na direção do Salvador. Mas o Salvador estava cheio, estava revestido. O Salvador já não era mais criatura, agora ele era filho do Eterno. Ele tinha se tornado por merecimento, por ter cumprido a justiça divina. Ele tinha tido o título, o direito de ser feito, de se tornar filho do Criador pelas águas do batismo, porque no batismo ele deixou de ser criatura humana e passou a ser um filho do Eterno, o filho do Deus vivo. E quando ele sai ali, ele já está no deserto como filho de Deus, revestido, cheio do Espírito Santo. E ele olha para o diabo, vendo as suas intenções malignas, vendo as suas intenções macabras, e ele diz a palavra de juízo e de justiça, e a qual repreendeu o inferno. Ele disse: não, nem está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. Observe, meus amados irmãos, ele dá a resposta certa, ele dá a resposta certa para o diabo, ele dá a resposta certa para o tentador. Ele está provando aí agora qual era a fome que ele estava sentindo, qual era a sede que ele estava sentindo. A fome que ele estava sentindo era de estar no templo, ouvindo, se alimentando do poder do Criador, que era a sua palavra. Quando o Criador enviou a sua palavra de poder, as suas leis, os seus mandamentos, ele estava enviando, era a aliança que ele precisava ter com os homens, mas os homens não compreenderam, os homens não entenderam, os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais o pecado do que a santidade, amaram mais o mundo de trevas, de erro, de pecado, de prazeres, de injustiça, de corrupção, de vícios, de malignidade, porque o homem só se interessa por aquilo que vê. O homem não quer o que não vê, o homem não quer o invisível, a mulher não quer viver pela fé. E está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova de coisas que não se vê, mas que existe, que são vivas, que são fiéis, que são verdadeiras, porque está escrito que as coisas aparentes foram criadas das coisas invisíveis. Então o que nós vemos foram criadas
criada, das coisas que já existiam antes mesmo da face da terra ser criada, com todas as coisas que nela há. Então o Senhor chamou o homem ao arrependimento. Observe, meus amados irmãos, quando vamos para o livro de Gênesis, no seu capítulo 6, a partir do verso 1, Deus começa a falar do seu arrependimento, Deus começa a falar da sua tristeza, Deus começa a falar da sua indignação de ter criado, de ter formado o homem sobre a face da terra. Observe, meus amados irmãos, que o Senhor criou o homem, o Adão, conforme a sua imagem, a sua semelhança, mas todos os homens que vieram depois de Adão não eram mais a imagem e a semelhança de Deus, mas era a imagem, a semelhança do homem, do Adão caído, do Adão perdido, do Adão que se corrompeu, do Adão que se contaminou, do Adão que permitiu que a morte entrasse. Então todos os homens nascidos de Adão, ele mostrou, aleluia, quando ali os seus dois filhos, Caim e Abel, ele produzia frutos dignos de arrependimento, os seus frutos, as suas palavras, a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de andar, a sua maneira de agir, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de se comportar. Ele era um homem justo, um homem santo, um homem digno, um homem reto, que temia e servia ao Criador como criatura e respeitava o seu Criador como seu Senhor, como seu Deus, como seu Salvador. E Caim era diferente. Caim já era agora parte do fruto negativo. Por quê? Porque era o conhecimento do bem e do mal. Então Caim era o bem e Caim era o mal, perdão, e Abel era o bem. Como Abel era o bem, a diferença eram as suas obras. Como Caim era o mal, a diferença também eram as suas obras. Por isso que está escrito: e conhece-se a árvore pelo fruto, e pelo seu fruto os conhecereis. É por isso que os homens não são o que eles falam, os homens são o que eles vivem, os homens são o que eles produzem, os homens são o que eles aprontam, os homens são as suas atitudes, as suas escolhas, a sua maneira de proceder, de vestir, de pensar, de andar, também de falar. E é por isso que o Senhor, nesta hora, Ele está me trazendo como sua boca para representar o reino dos céus e dizer para você que está nessa vida mundana, nessa vida profana, nessa vida idólatra, nessa vida pecaminosa, na imundícia dos vícios, na imundícia dos erros, na imundícia do pecado, para se arrepender, porque é o diabo que tem te aprisionado, é o diabo que tem lhe enganado, é o diabo que tem lhe satisfeito nos prazeres da vida, que tem lhe satisfeito nos pecados imorais dessa vida, para te aprisionar, porque você sorri por fora, mas sua alma chora por dentro. Você está nas mãos do diabo, você está na mão do tentador, você está na mão da mentira, você está na mão do engano. Este mundo está enganado, este mundo está corrompido, e neste momento o Espírito Santo está trazendo o verdadeiro arrependimento para todo aquele que crê no Senhor e Salvador das suas almas, que é o Filho de Deus, que veio para tirar, para limpar, para transformar o homem do pecado, para transformar o homem da mentira em verdade, do pecado em santidade, do erro em retidão, porque os céus é um reino de glória, é um reino santo, e é necessário se arrepender, é necessário se converter, é necessário abandonar os seus maus caminhos para se encontrar com o seu Criador lá no céu. É por isso que o Salvador olha para a cara do diabo, olha para a cara do inferno e diz: eu sei, você está tentando me enganar, você está tentando fazer transformar essas pedras em pães, mas está escrito que não são as pedras que eu transformar em pães que vão me alimentar, não. Eu já tenho um alimento santo, eu já tenho um alimento puro, e esse alimento, Satanás, ele já está na terra antes mesmo de eu nascer, disse Jesus. E por quê? Porque ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. O Senhor estava dizendo: a palavra do Criador era alimento, que a palavra do Criador salva, que a palavra do Criador cura, que a palavra do Criador reveste, que a palavra do Criador santifica, que a palavra do Criador edifica, que a palavra do Criador destrói com as obras, com as forças, com as pestes do diabo. Ele era santo e ele fazia da palavra do seu Deus santo, porque a palavra do Senhor era santa e era santificado pela sua palavra. O que o Senhor estava sentindo falta, a fome que
que o Senhor estava sentindo era a falta do revestimento da palavra do seu Criador, ministrada todo sábado nas sinagogas e no templo, que adoravam, que buscavam, que liam e que engrandeciam o Todo-Poderoso. É por isso, meus amados irmãos, o Senhor vence a tentação, o Senhor vence as propostas do diabo. E quantos estão caindo na conversa maligna, na conversa enganadora, na conversa diabólica de Satanás? Quantas pessoas estão dando ouvido? O diabo tem oferecido sexo, o diabo tem oferecido as drogas, o diabo tem oferecido dinheiro, o diabo tem oferecido a fama, o diabo tem oferecido as corrupções mundanas, o diabo tem oferecido a prostituição, o diabo tem oferecido o adultério, o diabo tem oferecido as pedras dessa terra, os pães desta terra, mas o pão vivo que desceu do céu disse que aquele que comer dele viverá para sempre, e o pão que o Senhor der a sua carne, que traz vida, que dá vida àquele que está no mundo. Oh, meus amados irmãos e ouvintes, é necessário nós entendermos, compreendermos, discernirmos a palavra do Eterno, porque está escrito que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Está escrito no livro de Salmo, capítulo 9, versículo 17, que os ímpios serão lançados nas profundezas do inferno, e todos os povos que se esquecem de Deus. Está escrito que lá haverá choro, pranto e ranger de dente, onde o seu bicho nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Está escrito que o juízo do Criador será sem misericórdia. Está escrito no livro de Romanos que aqueles que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e aqueles que sobre a lei pecaram, sobre a lei também perecerão. É necessário o arrependimento, é necessário o convertimento, é necessário o abandono do mundo, o abandono das trevas, os abandono das músicas mundanas, o abandono da programação mundana. Não queira fama, não queira as propostas deste mundo. O Criador está chegando. Todas estas coisas que estão acontecendo no céu e na terra são sinais da sua vinda, são sinais da sua volta, porque está escrito no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso 25, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, vai calabarianda, labassuricanda, labassu, em perplexidade da calabarianda, labassurianda, do bramido do mar. O mar vai bramar de tal maneira. Olha estes tsunamis acontecendo. Quantas vezes nós vimos tsunamis invadindo casas, invadindo cidades, matando multidões de pessoas. Quantas vezes nós vimos a lua ser transformada em sangue, a lua ficar vermelha, transformada em sangue. Quantas vezes nós temos visto o eclipse solar. Olha aí os sinais acontecendo, amados irmãos. A peste, a fome, a violência, a corrupção crescendo, homens amantes de si mesmo, amando mais a vida na terra do que a vida no céu, amando mais a criatura, homens e mulheres, idolatrando a si mesmo, idolatrando os outros, idolatrando todo tipo de perrapado que aparece, aleluia, querendo fama na internet, na televisão. As pessoas se voltam, as pessoas riem, as pessoas curtem, as pessoas adoram, mas ao Criador ninguém está adorando, ao Criador ninguém está entendendo, ao Criador ninguém está ouvindo o seu chamado. Vão ficar de fora, vão perecer, as suas almas perecerão e perecerão com gosto. Sabe por quê? Porque na mesma intensidade que você está dando ouvido, que você está servindo, que você está sendo o corpo do diabo, com a mesma intensidade você vai perecer, você vai sofrer eternamente com a dor do inferno, com a dor do fogo do inferno, os bichos lhe destruindo, os bichos lhe devorando, a sua carne sendo devorada no inferno, sendo transformada em caveira, e daqui a pouco ela se recompondo de noite, de novo. Você vai pedir a morte, você vai pedir para morrer, e a morte não vai chegar. Sabe por quê? Porque você já está participando da segunda morte, ainda que viva aqui na terra. Sabe por quê? Porque você está rejeitando, porque você não está querendo, porque você não está aceitando tão grande salvação do Criador na pessoa bendita do seu Filho amado, o Salvador Yeshua HaMashiach, conhecido como Cristo de Deus, que tira o pecado do mundo.
E calabarianda labaxandaraba calabaxandaraba calabaçu. Te calabaxandaraba calabaxandaraba calabaçu. Arrependam-se nessa hora, pecadores. Deus está cirando todos os dias. A ira de Deus está tomando a face da terra. Há quem diga que não é Deus permitindo tudo isso, é Deus sim. Porque quando vemos no livro de Apocalipse as pragas, fomes, peste, e sabe quem tem causado isso? São os homens. Sabe quem tem causado isso? São as mulheres, são os reis, são os governantes, são os príncipes deste mundo. Sabe por quê? Porque eles não respeitam, porque eles não temem, porque eles não obedecem, porque eles não respeitam ao que criou os céus e a terra. Eles pensam que a terra são deles. Eles dividiram as nações. Cada nação tem a sua localidade, cada localidade tem a sua nação, seu reino. Eles botaram os seus termos. Cada obra tem a sua nação, cada nação tem as suas responsabilidades, e eles acham que são os donos dela. Eles acham que são os donos da terra. Eles acham que mandam no espaço aéreo, eles acham que mandam no espaço terreno, mas eles não mandam em nada. Quem manda é o Criador dos céus e da terra, porque essa terra e esse céu tem dono, e esse dono se chama o Criador, o Santo de Israel, o dono das Escrituras Sagradas. Quer você ouça, quer deixe de ouvir, quer você aceite, quer deixe de aceitar, porque você é casa rebelde, porque você ama mais o diabo do que a Deus, você ama mais as trevas do que a luz, você ama mais o pecado do que a santificação, sem a qual ninguém verá o Criador. Oh, glórias! Oh, glória, 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 glória ao Santo Salvador. Livro de Lucas, no capítulo 21 e no versículo 26. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados, e então virão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glórias. Te calabari palabas, te calabarianda labassúria. Arrependam-se, pecadores, arrependam-se antes que pereçais nos vossos pecados, nos vossos adultérios, nos vossos contaminações mundanas, nos vossos ídolos e nas vossas idolatrias. Saia das igrejas da avareza, saia das igrejas das imagens de escultura, saiam das igrejas profanas, insanas, mentirosas, malignas e diabólicas, que está lhe enganando. Aí calabarianda, labassuri, calabassúria. Deixa essas obras malignas, deixa essas seitas, deixa a bruxaria, deixa as coisas erradas desta vida. O Rei dos Reis está voltando, o Rei dos Reis está chegando, o Rei dos Reis está voltando para buscar um povo seu especial, zeloso de boas obras. Está escrito: fala o que convém à sã doutrina. Está escrito que os que são santificados pela fé temos paz com Deus. Está escrito: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Está escrito em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida que é em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte.
Glória a Deus, glória a Yeshua HaMashiach. Você que quer entregar sua vida para o Salvador agora e esperar o Salvador voltar nas nuvens para se encontrar com Ele, arrependa-se dos seus pecados aí agora. Arrependa-se agora e ore comigo a oração de confissão. Digam comigo: meu Deus, meu Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Me lava agora com a água da vida, na unção divina do teu Espírito Santo. Meu Deus, meu Salvador, perdoe agora os meus pecados e apaga, Senhor, as minhas transgressões. Ó meu Deus, eu me reconcilio com meu Criador através de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Cristo vivo, que deu a sua vida lá na cruz do Calvário para me comprar, Senhor, com seu santo sangue. Oh, meu Deus, me ajuda a permanecer fiel como selo divino, meu Deus. Escreve agora o meu nome lá nos céus, no livro da vida, e sela, Senhor, com a gota do teu sangue, para no grande dia da vida eterna eu morar contigo lá nos céus. Meu Senhor, eu te agradeço desde agora e para sempre. Amém, Senhor, e graças a Deus. Vamos orar e entregar as nossas vidas para o Salvador agora, irmãos. Vamos fazer a oração da fé e a oração de agradecimento pelas sagradas Escrituras que o Senhor enviou para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Comecem todos dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, já queremos, meu Deus, neste momento, te agradecer pelas santas Escrituras, porque é vida eterna e salvação para todo aquele que nela crê, Senhor. O próprio Salvador nos falou, nos orientou: analisai, pois, as Escrituras, porque há de conter nelas o caminho da vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ó meu Senhor da glória,
Como não te agradecer, Senhor, por tão grande salvação, e vida eterna, ó Deus poderoso. Obrigado por mais este ensinamento, por mais este despertamento, Senhor, porque está escrito que veremos ver o Filho do Homem, iremos ver o Filho do Homem, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, assim como o Filho do Homem numa nuvem foi ocultado, Senhor, como está escrito no livro de Atos, assim o Senhor foi ocultado por uma nuvem, assim essa mesma nuvem, Senhor, aleluia, trazer o Senhor de volta. Esta nuvem é a nuvem da glória, é a nuvem da graça, é a nuvem do poder do eterno, é a nuvem do Criador, é a nuvem de glória que descia, meu Deus, quando ali os santos sacerdotes entoavam o cheiro suave do incenso que representa as santas orações, Senhor, e a nuvem descia e a nuvem descia, aleluia, glória, sobre a arca do concerto, meu Deus, no lugar santo dos santos, ali, Senhor, no templo, quando os teus servos, os santos sacerdotes, Senhor, ministravam no seu templo, e esta mesma nuvem agora está à disposição do nosso Senhor, Redentor e Salvador, e esta nuvem é a nuvem de glória, que irá trazer a nossa redenção, a nossa salvação, ei, calabarianda, labassúria, em nome de Yeshua Hamashia. Ó Deus, começa agora a curar os enfermos, a perdoar os pecados, Senhor, porque está escrito que a oração da fé, meu Deus, perdoará o pecado, e se houver cometido, Senhor, pecados, serão perdoados, sarará o enfermo, salvará o doente, em nome de Yeshua Hamashia. Fuera, diabo, fuera, demônios do inferno, fuera, você não pode resistir à força divina do sangue que cura, do sangue que perdoa, do sangue que liberta, do sangue que transforma. O sangue de Yeshua Hamashia tem poder, o sangue do eterno tem poder, o sangue de Cristo tem poder. Fuera, diabo, fuera desses corpos, fuera desses corações, fuera dessas mentes, fuera desses corpos agora. Estes corpos não lhe pertencem mais. Isso, diabo, cai por terra, cai vencido. Isso, vai queimando, meu Deus, vai desmanchando as ciladas do inferno, as ciladas do diabo, as forças dos males, as forças do inferno, em nome no sangue de nosso Senhor Yeshua Hamashia. Está escrito que o sangue de Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. Perdoa agora, Senhor, esses que se arrependeram, esses que se reconciliaram contigo, essas pessoas, meu Deus, que estão chorando aí, que estão padecendo, que estão sofrendo, que estão humilhados. Oh, meu Deus, ajuda o teu povo a seguir em frente, a não recuar, a não desistir, a não desanimar, a não desfalecer, Senhor. Ajuda o teu povo, meu Deus, a se manter firme na sã doutrina, na santa palavra, nas santas e sagradas escrituras, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, em nome e no sangue de nosso Senhor Yeshua Hamashia. Dá vitória ao teu povo, meu Deus, dá vitória ao teu povo, não deixa o teu povo desistir, não deixa o teu povo recuar, não deixa o teu povo, meu Deus, desvanecer, não deixa o teu povo ser enganado pelas astutas ciladas do diabo. Fuera, diabo, queimado, queima, diabo, queima, demônios do inferno, queima, forças das trevas. Este corpo está liberto agora, essas pessoas estão libertas agora, em nome de Yeshua Hamashia. Eu ordeno agora que todas as doenças, que todas as enfermidades, que todas as forças e portas do inferno sejam quebradas, sejam queimadas, sejam derribadas, sejam desfeitas, sejam destruídas agora, no nome e no sangue de Yeshua. Saia, 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 em nome de Yeshua, o nosso Salvador. Quem diz amém, Senhor? Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém e graças a Deus.
que Jesus está para voltar. Como juiz, este mundo julgará. Muitas coisas estão acontecendo e outras estão para acontecer. Ninguém entende, mas ninguém. E o homem de Jesus não quer mais saber. O que será da humanidade que não quer saber da verdade que um dia Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Cristo é a única esperança em quem pode ter alegria para sempre em teu viver. No mundo findam-se os dias, falsos profetas estão a aparecer para tirar o homem do caminho de Deus, e são muitos que estão a desfalecer. Até surgirá o anticristo, dizendo que é o Salvador. Quando isto tudo acontecer, o Filho de Deus nas nuvens vai aparecer. O que será da humanidade que não quer saber da verdade que um dia Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Cristo é a única esperança em quem pode ter alegria para sempre em teu viver. Alegria para sempre em teu viver. Alegria para sempre em teu viver.